Olá, crianças. Vamos para a nossa aula. Nós vamos começar com a nossa apostila de matemática, né? Que eu espero que todos tenham pego na escola já. Quem não buscou tem que correr agora cedo lá e buscar atividade, que agora nós vamos trabalhar com a nossa apostila, tá? Então, olha lá, a apostila Max do 4º ano, né? E a nossa aula de hoje, nós vamos começar com português. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre notícia em foco, né? Nós já falamos sobre a notícia, que a notícia é um tipo de gênero textual, né? Que ela existe para quê? Para manter as pessoas informadas. Então, se você olhar aqui nessa imagem, olha lá, tem pessoas nessa praça, né? Tem pessoas que estão conversando, tem pessoas que estão passando com o cachorrinho, tem pessoas que estão com o celular, como essa pessoa aqui, né? Olha lá, essa pessoa aqui. Então, se você vê o semblante dessas pessoas que estão lendo, elas estão com semblantes diferentes do que quem está conversando, quem está passeando, né? Por quê? Ela deve estar lendo alguma coisa, notícia sobre alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente vê muito pouco pessoas lendo jornal. Por quê? Porque usa muito celular, né? Porque no celular também a gente consegue ler as notícias, né? Então, dificilmente você vê alguém lendo jornal em uma revista, mas antigamente as notícias vinham somente através de jornais e revistas, né? Pelo rádio. Mas hoje você vê a pessoa com o celular na mão, você acha que ela está falando, né? Não está lendo nada, mas ela pode estar lendo sim, uma notícia se informando sobre algum assunto, tá? Então aqui fala o seguinte, ó, notícia e mais notícias. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Como você e sua família costumam se manter informados? Estão na sua casa. Como que vocês ficam sabendo das notícias? Por exemplo, agora estamos nessa pandemia do Covid. Como que você sabe como que está a situação do Covid? Se aumentou, se diminuiu o caso? O que vocês fazem para vocês saberem? Então aqui está dizendo assim, ó, que quando você lê uma notícia, você percebe que ela apresenta um título. Então, por exemplo, vamos ler uma notícia sobre o Covid. Vai aparecer lá o quê? Um título daquela notícia, do que vai falar, né? Por exemplo, se falar, se você, pelo título você já sabe se vai falar sobre os casos que aumentaram, que diminuíram, porque no título já te dá a pista do que vai se falar lá na notícia, tá? O título é uma notícia. O título de uma notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. Leia o título da notícia a seguir e responda: trata-se de uma boa ou de uma má notícia? Então, olha o título aqui, ó. Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio da Humanidade desde 1991. O local vai abrigar o Museu da Natureza. Então, olha lá. Por esse título, você consegue perceber o quê? Que é uma notícia boa ou notícia ruim? Dá para perceber o quê? Que é alguma coisa boa que vai acontecendo, assim. Aí depois a notícia já aparece a notícia aqui, ó. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ganhou elementos para se tornar ainda mais imponente. Contudo, para ser um dos museus mais interessantes do Brasil, pense na localização. O espaço traça uma linha de tempo da vida. As atrações são divididas por etapas, passando pelo início da matéria, o sistema solar e a formação das placas tectônicas. Por fim, os visitantes poderão entender um pouco mais sobre o período do domínio dos dinossauros e, claro, os impactos causados pelo homem na Terra. Destaque para as consequências climáticas. Quando você vê uma notícia isso aqui ou em um texto, você consegue saber o quê? Lembra que eu já falei aqui para vocês, que na verdade esses pontinhos, esses reticências, significa que aqui nesse espaço teria uma sequência nesse texto. Então aqui ficou o quê? Escreveram uma parte, parou e foi para uma outra parte, tá? Mas ele tinha sequência nesse texto. Aí depois está assim, ó, o Museu da Natureza foi projetado em forma de caracol e conta com sistemas de instalações elétricas hidráulicas e ar-condicionado. Tudo sustentável. O projeto desenhado pelo escritório de arquitetura Adel Anger Arquitetos associados pretende reutilizar a água da chuva que fica armazenada em um tanque de retenção. A inauguração está prevista para 18 de dezembro. Então, nessa parte já falou como que vai ser feito, que eles vão colocar lá, né? Que eles estão pensando assim, já que é um parque nacional, estão pensando em fazer o quê?
reutilizar a água. Então, tudo que eles estão fazendo ali, o que que é? Pensando sempre na economia. Então, aqui fala lá, ó, o que que é imponente, né? Ó, o que que é imponente? Que causa admiração por sua grandeza. Matéria, substância que forma corpos físicos, né? Lembra das matérias, no estado da matéria? Depois, placas tectônicas, são grandes blocos de rochas que sustentam os continentes e os oceanos, tá? E aqui tem mais um pedaço da notícia ainda, olha lá. Parque Nacional da Serra da Capivara. O parque foi criado em 1979 e desde então trabalha pela prevenção de um dos mais importantes patrimônios arquitetônicos do Brasil. Lá existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 5.000 anos. Lembra de pintura rupestre que nós temos história já, crianças? Então, pinturas rupestres são o quê? São deixadas nas cavernas. Lembra que nós vimos isso? Pelo pessoal da pré-história, né? Assim como o Museu da Natureza, o Parque Nacional foi viabilizado pela determinação da arqueóloga Neide Guidon, atualmente no comando da Fundação Museu Homem Americano, instituição responsável pelo manejo do parque. Então, aqui, na verdade, vocês viram que foi o quê? Fala, então, sobre... Essa notícia vai falar sobre o quê? Sobre um parque, né, que vai ser feito, um museu lá dentro, né? Então, fala bastante coisa aqui, como que vai ser feito, fala quem fez, né? Então, essa aqui é uma notícia boa, né? Porque ela vem trazer algo bom para a sociedade, né? Aí, aqui, ó, ficou curioso? Inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018, no município de Coronel José Dias, sul do Piauí. O Museu da Natureza conta a história da natureza da região, desde o surgimento do universo até os dias atuais. Assista ao vídeo do site, então até tem um site, quem quiser entrar lá para assistir esse vídeo, é bem interessante, tá? Que mostra mais detalhadamente. E aí depois vou fazer as questões, que vem aqui na página 5, a professora não vai mostrar, porque a professora lembra que a apostila da professora é resolvida, né? Então, olha lá, e depois fala assim, então, ó. A principal intenção de uma notícia é informar o leitor sobre os fatos interessantes de interesses públicos. De acordo com o título do texto que você leu anteriormente, o fato noticiado já havia acontecido, ainda iria acontecer. Quando você leu, hoje não, tá? Tem que pensar assim, quando você leu lá, do jeito que você lia lá, na notícia, o fato ia acontecer ou já tinha acontecido. Que informação o subtítulo da notícia traz sobre o Parque Nacional? O que ele fala, o subtítulo, né? Qual que é o subtítulo no caso ali? Então, vocês vão ler lá e vão tentar responder aqui bem bonitinho, né? Então, que informação o subtítulo da notícia traz para o Parque Nacional da Serra da Capivara? Então, o subtítulo informa o quê? Que o Parque Nacional da Capivara é um patrimônio da humanidade desde quando? Desde 1991. Que ele mostra o quê? O que foi feito nesse parque. Ele já era parque, já era ele era um patrimônio da humanidade, tá? E depois a letra C. O que você acha do fato de um país ganhar um museu? Explique. Você acha que é legal um país ganhar um museu? Por que é interessante isso daí, né? O que fica no museu? No museu fica guardado patrimônios coisas que aconteceram, vão descobrindo, tipo assim, fósseis de dinossauro, coloca lá, rochas antigas, coisas que já passaram, né, na humanidade. Aí depois vão na outra página, lá na página 6, ó, que fala lá assim, ó, uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital, que é o que a professora falou que hoje aparece muito, né, no celular, né, ou na televisão, né. O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler, dependerá do uso noticiado. Esse assunto pode ser restrito um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vão se interessar. Então, na verdade, assim, o que acontece? Dependendo do tipo de leitura, umas pessoas vão gostar de ler, outras não. Então, o título da leitura, o que vai ser publicado nela lá, o assunto que vai ser tratado, que vai levar a pessoa a ler. Então, de repente, vai falar sobre uma coisa que o adulto não vai querer, somente a criança. Então, depende do assunto, vai levar a um grupo de leitores diferente, tá? Então, aí depois aqui aparece lá, ó.
De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas: o que, quando, onde, como, quem e por quê. Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que apresenta o resumo da notícia. Este parágrafo é chamado de lead. Então, aí depois vamos responder aqui, crianças, ó, na página 7, as questões que tem lá. Questão A, B, C, D, E e F, tá bom? Bom trabalho, meus queridos. Fiquem com Deus.